Bem-vindo a mais um episódio do podcast ACP Connect. Eu sou o Rui Marques e tenho muito gosto em hoje poder conversar com Mário Rui André, quadro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Na sua carreira académica tem doutoramento e pós-doutoramento em Sociologia e um mestrado em Educação para a Saúde. Já teve muitas intervenções em diferentes áreas, o que lhe dá muita experiência, foi coordenador de diversos projetos na área da saúde e da área social. Entre 2012 e 2016 assumiu a Direção de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Teve também uma intervenção muito importante como representante da Santa Casa na Plataforma de Apoio aos Refugiados e coordena desde 2013 o Grupo de Trabalho para a Longevidade e Envelhecimento do Fórum G20. Atualmente é diretor da Unidade de Missão da Santa Casa para o programa Lisboa Convida, Cidade de Todas as Idades. Mário Rui, bem-vindo a esta conversa. É um gosto ter-te connosco. Esta visão da solidão para alguém que tem esta história profissional, que vem da saúde, da sociologia, da educação para a saúde, que leitura podemos fazer da solidão numa cidade como Lisboa? Rui, em primeiro lugar, gostaria de agradecer-te o convite. É sempre um gosto e estou sempre ao teu dispor, como sabes. E congratular também a ACP Conecta por esta iniciativa, que de facto vem ao encontro de uma preocupação grande que nós temos a nível mundial, mas falando particularmente no nosso país e em Lisboa, e portanto congratular com esta iniciativa, que tenho a certeza que é mais um contributo importante para nós podermos lidar com este fenómeno, que é um fenómeno que não é recente e não é novo. É um fenómeno que na cidade de Lisboa já era conhecido há bastante tempo. Nós tínhamos situações em Lisboa há 20 e 30 anos atrás, situações muito críticas de pessoas que viviam sós, que eventualmente até faleciam em casa, sozinhas, que ninguém sabia disso. Eu lembro na altura que fui diretor da Ação Social da Zona Ocidental da cidade, isto estamos a falar em 2002, situações de pessoas que nós desconhecíamos e só sabíamos da situação delas passado muito tempo. Isto era uma situação quase ubíqua e altamente recorrente. Nós tínhamos muitas dificuldades em gerir. E, portanto, e desde essa altura, na cidade de Lisboa se foi criando iniciativas para, no fundo, ir ao encontro deste problema. Foram criadas pela Câmara Municipal linhas da solidão, iniciativas locais em zonas da cidade que eram mais críticas. Mas, de facto, esta problemática veio-se acentuando. E nós já sabíamos disto, há 20, 30 anos já sabíamos disto. E como é que nós podemos explicar que uma cidade com tanta gente e tanta gente a viver próxima tem esse fenómeno da solidão? Como é que é possível que no mesmo edifício as pessoas não se conheçam e que até alguém possa estar em dificuldades e mesmo vir a falecer sem que ninguém saiba? Bom, O que é que se passa com esta sociedade? Na cidade de Lisboa, e a cidade de Lisboa evoluiu bastante ao longo do tempo, enfim, falando há 40, 50 anos atrás, aquilo que eu conheço, mesmo da intervenção da Misericórdia, sabíamos que existiam redes de vizinhança muito mais fortes, muito mais de suporte, de proximidade. Mesmo aqueles bairros mais complicados e bairros difíceis, que eram os bairros das migrações, de pessoas que vinham a viver para Lisboa. Lembro dos bairros de autoconstrução, por exemplo, ali em Marvila, mas o que é certo é que se criavam essas redes de vizinhança e de proximidade que fazia com que as pessoas, de facto, se entrassem em situação de vulnerabilidade e se precisassem de alguma coisa, havia sempre um vizinho, havia sempre alguém que conhecia. A nossa cidade evoluiu, naturalmente, como as outras grandes cidades, e o fenómeno do isolamento e o fenómeno de alguma falta de conexão com aquilo que são as pessoas que vivem próximos e até alguma espécie de eu não tenho que me meter na vida do vizinho. Portanto, um certo individualismo que também é conhecido, esse fenómeno nas cidades, um certo individualismo e uma certa forma de ver a relação
como eventualmente eu estar-me a meter na vida de alguém e que esse meter-me na vida de alguém não tem nada a ver com isso. Eu não quero me meter na vida de ninguém para ninguém se meter na minha vida. E o que é certo é que esta forma de individualismo acabou, inevitavelmente, por criar pequenas ilhas que existem num prédio, podem existir num próprio prédio, em que pessoas que eventualmente fiquem por várias razões, porque isto é um fenómeno, vamos lá ver, o fenómeno da solidão é um processo, não é? Não é uma questão que surja num momento, é um processo que resulta muitas vezes de fenómenos de vida, de situações de vida das pessoas e que se vão agravando e que a pessoa entra em processos de grande solidão. E muitas vezes estes processos não são percepcionados pelas vizinhanças, pelas pessoas que estão ao lado e pelas próprias famílias, que muitas vezes também há alguma desagregação e eventualmente por situações de vida, de filhos que se vão embora, de cônjuges que falecem, por aí adiante. Portanto, condicionamentos de vida que leva a isso e que depois, no fundo, se nós não tivermos esta perspectiva de estarmos atentos ao que se passa à nossa volta, de termos a preocupação com os outros, porque de facto eu diria que é uma vergonha humana, digamos assim, porque assim, como é que nós, enquanto seres humanos, deslaçamos de tal forma a nossa relação que falece uma pessoa que vive ao nosso lado e nós não damos por isso. Ou seja, que laços é que nós estamos, ou construímos, ou estamos atentos, de que deixamos que isto aconteça. Eu acho que é uma forma, nós devíamos refletir muito sobre como é que nos deixámos levar a este ponto. Mas, de facto, é uma realidade das grandes cidades, é uma realidade da cidade de Lisboa, e é uma realidade, depois, também que tem muito a ver com fenómenos, enfim, depois da solidão existem fenómenos, eles são neste momento muito nos jovens e nos mais velhos. Mas falando em particular dos mais velhos, também temos a questão do envelhecimento da nossa cidade, que também é uma realidade. Portanto, nós temos uma cidade envelhecida, é uma das cidades mais envelhecidas da Europa, e nós sabemos que, inevitavelmente, o envelhecimento leva a situações de maior isolamento e de maior solidão e de maior vulnerabilidade, enfim, em termos genéricos. E que, desse modo, esta problemática, esta questão, este tema acaba por ser um tema que nos convoca e que nos tem de convocar para tentarmos encontrar estratégias para que, de alguma forma, não nos deixemos cair na indiferença. Esse é um grande risco do nosso tempo. Conheces bem o trabalho da Santa Casa de Misericórdia, onde trabalhas há muito tempo. Como é que foi sendo a resposta da Misericórdia de Lisboa a este desafio da solidão? Talvez pegarmos aqui alguns exemplos que conheceste e que acompanhaste, e alguns deles que mesmo que lideraste. Como é que tem sido a resposta da instituição a este desafio? Enfim, eu posso talvez referenciar aqui nos últimos 40, 50 anos do que tem sido a Misericórdia. A Misericórdia teve sempre uma presença muito forte na cidade, e isso, portanto, é uma realidade. Portanto, como se sabe, a Misericórdia de Lisboa é responsável pelo pilar ação social da Segurança Social na cidade de Lisboa e, portanto, tem uma responsabilidade enorme em termos daquilo que é a ação social e, portanto, estamos a falar da vulnerabilidade em geral. E, portanto, a presença da Misericórdia na cidade é sempre muito forte. Mas teve sempre uma proximidade muito grande com os territórios, em particular com os territórios mais vulneráveis, e nós sabemos aquilo que tem sido a intervenção comunitária da Santa Casa da Misericórdia nos bairros mais vulneráveis da cidade, e esse trabalho que tem sido feito. A cidade também, de algum modo, houve aqui algumas mudanças em termos sociológicos que são muito importantes, porque existem zonas da cidade que há 30 anos, 40 anos atrás, eram as zonas eventualmente mais estáveis e mais socialmente estáveis. Estamos a falar, por exemplo, nos bairros de Alvalade e toda aquela zona, nós diríamos, não, ali não há... Não. E hoje em dia, por exemplo, na questão da problemática da solidão, e hoje em dia também já está a transformar-se novamente,
Mas o que é certo é que há 10, 15 anos atrás eram das zonas da cidade onde havia mais solidão, porque inevitavelmente eram zonas em que os pais envelheceram, os filhos foram à sua vida e muitas vezes situações críticas, ou seja, existiam situações na cidade, certos territórios da cidade que eventualmente nós pensávamos que não eram territórios de solidão e que passaram a ser, e que eventualmente a misericórdia, que estava vocacionada sempre para os bairros mais vulneráveis, encontrou aí uma nova zona de uma nova zona necessidades. de necessidades, exatamente, e portanto teve que sempre que se ir adaptando e àquilo que é também a própria transformação social e transformação sociológica da cidade. E, portanto, o que é que foi fazendo, o que é que a Misericórdia procurou sempre fazer, é criar uma intervenção o mais possível de proximidade. E quando, por exemplo, se criou as unidades de proximidade, teve sempre essa... O que é que são as unidades de proximidade? As unidades de proximidade, no fundo, são unidades que procuram criar dinâmicas de parceria territorial, de forma a que os diferentes parceiros que estão naquele território construam micro-redes locais de intervenção, que permitam uma intervenção mais próxima, ou seja, mais atenta e mais com base na parceria e na colaboração. Portanto, Porque o combate à solidão vai passar sempre por essa dimensão colaborativa também de redes sem dúvida, e parcerias de sem base local que sem sejam capazes de E responder. é nesse contexto que depois, até muito convocado pelo trabalho que foi feito no âmbito do grupo de trabalho do envelhecimento, no âmbito da governação integrada, foi-se percebendo, e até mesmo pelas experiências que se tinham em alguns países, e que fomos também absorvendo essa experiência, por exemplo, a experiência do radar social em Barcelona e noutros países, percebendo que, de facto, esta é uma problemática que não pode ser enfrentada apenas por uma organização. Uma organização, por muito grande e muito forte que seja, e é o caso da cidade de Lisboa, nós sabemos que é uma organização com histórico, com competência, com experiência nesta área e com imensos resultados e transversal à cidade, mas o que é certo é que ela sozinha não tem capacidade. Claro. Não Mesmo tem instituições tão fortes como a Misericórdia de Lisboa constroem parcerias para dar resposta a este problema. Falaste de radar. O radar social foi uma das iniciativas que foi sendo desenvolvida. O que é exatamente o radar, para quem não conhece, e como é que, de alguma maneira, dá resposta a este desafio da solidão e da promoção da conexão social? O radar social, no fundo, resulta desse assumir, dessa percepção de que uma organização só por si, por mais forte que seja, não é capaz, sozinha, de dar resposta a esta problemática. Esta é uma problemática multidimensional, é uma problemática complexa, é uma problemática que abrange diferentes dimensões da vida das pessoas. A dimensão social, a dimensão familiar, a dimensão da participação, a dimensão da mobilidade, a dimensão da acessibilidade. Portanto, existem diferentes, a dimensão da segurança, muitas dimensões que estão envolvidas nesta questão da solidão. E, portanto, o radar, quando surgiu nessa perspectiva de, quer dizer, ou seja, digamos, na cidade, para além da Misericórdia, muitas outras organizações trabalhavam com esta área. Se nós pensarmos, por exemplo, na Polícia de Segurança Pública, já desde os final de 90 que existe, por exemplo, o policiamento de proximidade, que tem tido um trabalho incrível nesta aproximação às pessoas, no sentido de que as pessoas que vivam sós e mais isoladas vivam em situações de segurança. Mas só o PSP não chega. Claro. Nós sabemos que as juntas de freguesia, todas elas trabalham e conhecem os seus fregueses e desenvolvem pequenas iniciativas ou grandes iniciativas para dar resposta. Mas só as juntas de freguesia não chegam. Nós sabemos que outras organizações, como por exemplo a Gebalis, com os bairros sociais, as unidades de saúde, que têm o conhecimento desta problemática, sabem que isto existe, contribuem para a sua a solução, mas sozinhas não chegam. E, portanto, o radar social surge na perspectiva de que as organizações finalmente chegaram à conclusão de que, espera lá, nós sozinhos não conseguimos, mas se conseguirmos juntar todos, se calhar com o conhecimento e com a informação que temos de cada uma de nós, se partilharmos essa informação
se partilharmos esse conhecimento e depois se partilharmos os recursos, então se calhar entramos num outro patamar que provavelmente será aquele patamar que será sempre o mais adequado para dar resposta a esta problemática tão complexa, tão multidimensional. E, portanto, o radar social surge deste assumir de que uma organização só por si não é capaz, por muito forte que seja, por muito abrangente seja, não é. E uma das dinâmicas que o radar social desenvolve é também mobilizar a comunidade, e nomeadamente as instituições, que vão mesmo até à dimensão das empresas de comércio e serviços, que possam estar atentas e perceber o que é que está a acontecer, particularmente, por exemplo, se alguém desaparece do radar, o que é que acontece? Como é que é esta rede de proximidade? Como é que atua? Esse é outro patamar. Esse é outro patamar. É que, de facto, dizemos assim, espera lá. Então, mas basta as organizações trabalharem colaborativamente para que a coisa aconteça? As organizações mais, digamos, chave da cidade, estamos a falar da Câmara Municipal, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, da GEBALIS, das Unidades Locais de Saúde. Ou seja, basta estas grandes organizações? Não. Não. Não, porque mesmo assim, nos interstícios da cidade, acabam por existir sempre situações que, por muito que as organizações conheçam, há sempre alguém que passa no meio, passa nos interstícios da cidade e que não conhece. E então, a partir daí, o radar toma outra dimensão, quando procura encontrar naquilo que é, por exemplo, o comércio local, o conhecimento das farmácias, que as farmácias têm, da realidade que se passa no dia-a-dia, das pessoas que às vezes não têm dinheiro para comprar um medicamento, ou às vezes chegam à farmácia e as pessoas até a conhecem e a pessoa vem um bocadinho mais vulnerável, diz, passa-se aqui qualquer coisa com esta pessoa. Ou seja, há um conhecimento das farmácias, das cabeleireiras, dos barbeiros, das casas dos animais, das lojas, os lugares, que é um conhecimento riquíssimo. Riquíssimo. E que pode ser ativado para promover essa conexão social e combater a solidão. Ou seja, se nós conseguirmos consciencializar para o papel social que estas pequenas unidades locais, de proximidade, de comércio local podem ter, dizer-lhes, vocês podem fazer a diferença. Vocês podem fazer a diferença não apenas em estar atentos e identificar situações de vulnerabilidade para que depois as organizações com responsabilidade possam intervir, mas ao mesmo tempo eles podem desenvolver pequenos recursos que são importantíssimos para estas pessoas. Porque, repare, se houver um comércio local, que, por exemplo, imagina, uma cabeleireira que vai à casa de uma pessoa que já tem mais dificuldade de mobilidade para arranjar o cabelo. Uma loja, por exemplo, de eletrodomésticos que possa ir a casa, mudar o tubo do gás ou mudar uma lâmpada. Às vezes mudar uma lâmpada para uma pessoa mais velha e com dificuldade de mobilidade pode ser um problema incrível. E a pessoa pode estar às escuras um dia inteiro porque não consegue mudar uma... Ou seja, há pequenos trabalhos que podem ser feitos pelo comércio local e que podem fazer a diferença enorme na vida das pessoas. E que, por exemplo, no contexto do Covid, da pandemia, isto foi evidente. O comércio local reinventou-se para conseguir dar resposta a muitas situações de pessoas que se encontravam em confinamento e, em particular, os mais velhos. E, portanto, houve ali muitas experiências que disseram, isto pode de facto fazer a diferença. E é nesse sentido também que nós pensamos que é um trabalho muito forte e, portanto, temos de reconhecer o papel do comércio local enquanto promotor de conexão social também. Porque esta ideia de Lisboa, uma cidade de relações fortes, deve implicar toda a gente, todas as instituições, não só instituições com a missão da Misericórdia de Lisboa, mas toda... Exatamente, não só as organizações, como o comércio local e, portanto, e toda a parte deste pequeno empresariado local, mas também, vamos lá ver, no topo do bolo, não é? A cereja no topo do bolo, é que o projeto Radar devia ser, ou o Radar Social, devia ser um projeto de cidadania, fundamentalmente. Aprofundar um pouco mais essa ideia. Realmente há a responsabilidade individual também de cada um de nós, enquanto cidadãos, de olharmos uns para os outros, ter uma ética de cuidado e procurar esta conexão social.
Sem dúvida. Assim, mesmo com as organizações a trabalharem colaborativamente e em rede, mesmo com o comércio local e com a rede de radares comunitários que nós temos, se nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, não estivermos atentos e com algum cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado e criarmos essas conexões relacionais, nunca conseguiremos ir até ao fundo da questão. Porque, de facto, são os cidadãos que fazem a diferença. Claro. Somos nós, enquanto cidadãos, que podemos fazer a diferença. E, de facto, isto é uma espécie do back to basics. A relação interpessoal como a base do bom que nós podemos ter enquanto comunidade, enquanto sociedade. Só no dia, eu estou convencido, só no dia em que nós, de facto, enquanto cidadãos, dizermos qual é a minha responsabilidade perante o que se passa à minha volta, o que se passa no meu prédio, o que se passa na minha rua, o que se passa no meu bairro, de que forma é que eu tenho responsabilidade em tudo o que se passa aqui e não digo assim, não tem nada a ver com isto, isso não quero lá saber. Não. Só no dia em que nós voltarmos a ter este espírito de responsabilidade interindividual e respeitarmos as pessoas e respeitarmos a dignidade das pessoas em primeiro lugar e a dignidade do outro é a minha dignidade, só quando este princípio estiver patente é que de facto vamos conseguir ir ao fundo da questão e fazer com que de facto as comunidades respirem mais coesão social e sejam mais relacionais. E é também para isso que existe o ACP Conecta, esta iniciativa do Automóvel Clube Portugal, que procura mobilizar toda a comunidade para a promoção da conexão social e combate à solidão. Vale a pena também irmos ao Lisboa Convida para todas as idades, cidade para todas as idades. O que é este projeto e como é que se liga também nesta perspectiva da promoção da conexão social e combate à solidão? O que é que nos traz este projeto? O Lisboa Convida para Todas as Idades é mais que um projeto, é um programa. É um programa cidade que, no fundo, procura ter um olhar cidade de uma forma com base em quê? Com base na parceria, com base num olhar intersetorial e num olhar integrado. Ou seja, procura ir buscar aquilo que são as organizações-chave na cidade. Estamos a falar fundamentalmente na Câmara Municipal de Lisboa, porque é responsável pela política cidade, e isso é muito forte. A Misericórdia de Lisboa, que é responsável pela ação social. Estamos a falar, por exemplo, da Segurança Social, que tem muita responsabilidade também, tudo o que tem a ver com toda a outra parte da Segurança Social e dos apoios. Estamos a falar da PSP, o papel que tem em proporcionar a segurança das pessoas. Estamos a falar da saúde, e dos centros de saúde, as unidades locais de saúde, os centros de saúde e tudo o que tem a ver com a aproximação às questões da saúde. Estamos a falar, ao fim e ao cabo, também, buscando muito também as universidades e os centros de investigação, que são fundamentais, porque, por exemplo, a Nova Medical School, que é um parceiro do programa e que tem um trabalho incrível em termos de investigação e desenvolvimento, estão agora a desenvolver uma coisa fantástica, que eu penso que é pioneira a nível europeu, que é uma universidade sénior médica, que é fantástica, ou seja, fazer com que as pessoas mais velhas possam voltar à universidade, mas neste caso à Universidade de Medicina, que cria aqui uma certa ligação muito interessante. Eles estão com um projeto incrível e que nós estamos agora a trabalhar com eles e que, no fundo, procuram estes parceiros sob o chapéu da rede social, porque sobre a rede social de Lisboa é sempre o chapéu, criar dinâmicas de trabalho colaborativo integrado, que no fundo procuram intervir com base em 3 grandes eixos de intervenção. E esses eixos, no fundo, referem-se àquilo que são as 8 grandes categorias das cidades saudáveis da Organização Mundial de Saúde. Esse eixo é o eixo da vida ativa, que no fundo procura fazer com que as pessoas, ao longo da sua vida, sejam o mais ativo possível, participativas, envolvidas na comunidade,
consigam criar dinâmicas de participação cultural, de participação desportiva, de exercício físico, tudo o que tem a ver com promover a vida ativa. E aqui há várias dimensões em termos de mobilidade, de transportes, de espaço público, vivência do espaço público, enfim, toda uma dinâmica. Depois temos o eixo da vida autónoma, que procura, no fundo, trabalhar aquelas questões associadas ao conceito do aging in place, ou seja, do envelhecer na comunidade. Ou seja, de que forma é que nós podemos contribuir para que a pessoa viva o mais tempo possível na sua comunidade. Obviamente aqui passa por questões que têm a ver com o apoio domiciliário e a qualidade do apoio domiciliário, as condições habitacionais das pessoas, a forma como a pessoa, mesmo vivendo a sua casa, tem interconexão com o espaço público e com as organizações locais. Portanto, há aqui muito trabalho também a ser desenvolvido. Questões que têm a ver, por exemplo, com a teleassistência, que no fundo a teleassistência é fundamental hoje em dia. Portanto, hoje em dia existe um conjunto de recursos tecnológicos que são muito, muito importantes para que as pessoas continuem a viver em sua casa, mas de alguma forma estejam a ser monitorizadas e acompanhadas através de dispositivos que permitem perceber como é que a pessoa está e se eventualmente existem sinais de que a pessoa está a entrar em maior isolamento, ou está a entrar em situação de vulnerabilidade, ou está a entrar em situação que está a ficar mais limitada em termos de mobilidade, por exemplo. E nós, nesse sentido, temos hoje em dia uma teleassistência que está a crescer. A própria Misericórdia tem hoje em dia uma nova teleassistência que está ao nível das teleassistências mais evoluídas e que nós gostaríamos que esta teleassistência pudesse, de facto, ser a teleassistência cidade. E, portanto, é uma das questões que está em cima da mesa no âmbito do Lisboa Cidade com Vida para Todas as Idades. E depois ainda o eixo da vida apoiada, que no fundo tem a ver com ok, as pessoas vivem em casa o mais tempo possível, mas quando deixam mesmo de poder viver em casa por situações de grande dependência, ok? Onde é que estas pessoas são enquadradas de forma a que passem, estamos a falar das ERPs, de respostas de longa duração, de intervenção de longa duração, e mesmo de pessoas que já estão em final de vida, de paliativos e afim. Portanto, tudo o que tem a ver com esta rede, que também é importante e fundamental para fazer com que as pessoas possam passar os últimos dias da sua vida em dignidade e que não aconteça, infelizmente, o que está a acontecer hoje, como se sabe, das pessoas, por exemplo, ficarem no hospital. Porque não terem condições de... E não é o hospital, e sabemos que o hospital não é o sítio onde as pessoas... não é o sítio nem para as pessoas, nem para os profissionais, porque os profissionais estão muito vocacionados para a questão da crítica e, ao mesmo tempo, para as pessoas não é o sítio mais adequado. E, portanto, há todo um trabalho também a desenvolver. Portanto, este programa é um programa transversal à cidade, que está neste momento também no seu último ano, que está em reflexão. Portanto, os parceiros estão em fase de reflexão para a continuidade do programa. Esperamos que ele venha a continuar e a ser uma realidade, porque, de facto, há muito para fazer ainda na cidade de Lisboa. Já se fez muita coisa também. Veja, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, com aquela linha de saúde 65+, por exemplo, a criação de fóruns participativos para pessoas mais velhas no contexto da cidade. Enfim, há muitas coisas a acontecer, mas também há muitas coisas que podem vir a acontecer e devem vir a acontecer, e que, se vierem a acontecer com base na parceria colaborativa, é completamente diferente, e nós sabemos isso. Ou seja, entramos num outro patamar do que cada uma das organizações a trabalhar por si, e penso que nisto a Câmara Municipal de Lisboa tem sempre um papel fundamental enquanto responsável pela política pública da cidade, e quanto melhor conseguir envolver os parceiros e criar e fomentar esta dinâmica colaborativa, e em particular com a Misericórdia, porque vamos ser claros, são dois parceiros-chave, líderes no contexto da cidade. Ou seja, quando estes dois parceiros alinham, os outros inevitavelmente vêm atrás, porque o movimento é tão forte que faz com que as coisas aconteçam, e, portanto, eu estou mesmo muito convencido
que vamos a ter uma nova fase de Lisboa com vida para todas as idades. Estamos a chegar ao final da nossa conversa e gostamos sempre de terminar com esperança e com um olhar sobre o futuro. Para quem já dedicou tanto tempo, tanta energia, tanto conhecimento a esta dimensão da promoção da conexão social e combate à solidão, qual é o sonho que ainda está no horizonte por cumprir? O que é que ainda te faz todos os dias levantar e dar o teu melhor com as equipas que vais dinamizando em torno desta ideia de uma sociedade mais conectada, com menos solidão? Qual é o sonho ainda que falta cumprir? É assim, o sonho que falta cumprir, eu tenho muitos sonhos ainda para cumprir, porque eu ainda sou relativamente novo. Portanto, hoje em dia, uma pessoa que está na casa dos 50 está a meio da sua vivência. Portanto, ainda tenho outra metade para viver. Hoje em dia já podemos pensar assim. Exatamente. E, portanto, há sempre muitos sonhos ainda por cumprir. Há um sonho atual muito, muito, muito forte no âmbito do Lisboa Convida, do programa, e em particular do Projeto Radar, porque de facto, e existem aqui talvez duas dimensões mais ligadas à misericórdia, é mesmo consolidar o Projeto Radar enquanto radar social da cidade de Lisboa, como uma parceria colaborativa. O Projeto Radar não existe se não for parceria colaborativa, quer dizer, sem a misericórdia não há Projeto Radar, mas sem a PSP não há Projeto Radar. Mas sem a Câmara Municipal de Lisboa não há projeto de radar. Mas sem as juntas de freguesia não há projeto de radar. Portanto, ele só existe na parceria, porque senão não existe. E isto, de facto, é uma diferença. E é um trabalho que finalmente está a ser reconhecido por todos e pela cidade, não é? Porque isto leva tempo, não é? E as parcerias colaborativas testam. E ao mesmo tempo, contribui muito para que a cidade tenha pontos de observação e de contacto que permitam ter termómetros para ir sondando sempre a situação de vulnerabilidade da cidade. Depois há outro sonho muito importante que tem a ver com a questão da teleassistência à cidade. Eu acho que a teleassistência à cidade tem que ser uma realidade, porque estes novos mecanismos, estas novas tecnologias podem dar o salto significativo. Eu até costumo dizer que, muitas vezes, que a teleassistência é uma espécie de estetoscópio social para a intervenção. Ou seja, se nós, e aqui em particular a Misericórdia, mas todas as outras organizações que estão envolvidas, se tomarmos a teleassistência como um instrumento, e estamos a falar no básico, porque o potencial da teleassistência hoje em dia é enorme, enorme. Não é? E, portanto, há aqui muito para crescer. Esse acho que é um ponto muito importante, ter a perspectiva de teleassistência à cidade. Diria que, em termos profissionais, quando deixasse isto estabilizado, era bom. Achava muito importante o programa Lisboa Convida para todas as idades, e acho que aqui há um espaço também muito importante a reforçar e o trabalho a desenvolver. Mas depois há uma outra parte que sabes, e isso tu conheces, já conheces bem, que é a parte da investigação. A parte da investigação, do conhecimento, da formação, e, portanto, voltar à universidade, ter o tempo para estudar, tempo para investigar. Portanto, precisaste por dizer, eu tenho o doutoramento e o pós-doutoramento e tenho feito isto sempre conjuntamente com a minha parte profissional, mas gostava de um dia ter tempo para poder dedicar-me mais fortemente a esta área e fundamentalmente com aquilo que também está a passar a nível europeu, que tenho acompanhado também, tenho estado integrado em alguns projetos de investigação europeu, em particular nesta área da solidão e do isolamento, que, como sabes, é preciso tempo para isto. E, portanto, era uma área em que eu gostaria muito nos próximos tempos começar a reforçar. Foi a conversa com o Mário Rui André, diretor da Unidade de Missão da Santa Casa de Misericórdia para o programa Lisboa Cidade Convida para todas as idades. Muito obrigado por esta conversa. Obrigado, Rui. O prazer foi todo meu.